Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues. Meu nome é Caio Hux Pirandelli e hoje a gente conversou com Christian Hoffmann sobre microbiota. A gente começou a nossa conversa com a definição de microbiota e sua função. Em seguida, o Christian falou sobre os termos simbiose e disbiose. Exploramos se variabilidade e diferenças populacionais fazem grande diferença na hora de pensar sobre a amostra de um estudo. Conversamos sobre a diferença entre microbiota de populações ancestrais e microbiota de populações urbanas, a complexidade da área e estudos de qualidade frente a essa realidade, principais evidências atuais em relação à dieta, transplante de fezes e probióticos. Falamos um pouco sobre formação de microbiota na infância, a sua importância e principais influências. O Christian falou um pouco sobre os projetos de mapeamento de microbiota dos brasileiros que existem hoje. Ele comentou um pouquinho também sobre o título do livro 10% humano, se essa proporção ainda realmente procede em termos de microbiota. Exploramos um pouco a relação causal com doenças, entre microbiota e doenças. E, por fim, a gente conversou um pouquinho sobre alegações fantásticas sobre microbiota, que é muito comum encontrar em redes sociais e o quanto delas procedem ou não procedem. E agora o Bruno vai passar o currículo do nosso convidado de hoje. Bom, o Christian é professor doutor do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Possui doutorado em Biologia pela Universidade Federal de Goiás, tendo conduzido seu trabalho de tese sob orientação do Dr. Frederick Bushman, na Universidade da Pensilvânia. É pesquisador associado no Food Research Center, um dos centros de inovação, pesquisa e difusão apoiados pela FAPESP, e pesquisador colaborador do Laboratório de Imunologia Aplicada do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília. Trabalhou por 10 anos como pesquisador no Departamento de Microbiologia da Universidade de Medicina da Universidade de Pensilvânia. Foi pesquisador visitante por um ano no Helmholtz Institut München, na Alemanha. Tem experiência em estudos de ecologia molecular de diversos sistemas microbianos, incluindo solos, tapetes microbianos, e nos últimos 10 anos tem concentrado sua pesquisa no microbioma humano e de outros hospedeiros. Seus interesses de pesquisa incluem as interações entre funções do microbioma em saúde e doenças e como ele é modulado pela dieta e pelo sistema imune. Bom, é isso. E lembrando, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está escutando a gente nas plataformas de áudio como Spotify, também não esquece de nos seguir por lá para receber as novas notificações dos próximos episódios. Bom, é isso. Fiquem aí com o nosso episódio com o Christian Hoffmann. Bem-vindo, Christian. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo hoje. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer. Legal. E, Christian, a gente sempre começa querendo saber um pouco do histórico, né? De quem a gente está conversando, entrevistando. Então, a gente queria saber de você qual foi a sua trajetória e o interesse para chegar no tema de microbiota, estudo de microbiota. Eu sou biólogo, por formação. Já durante a graduação, trabalhei com microbiologia, em filogenia, trabalhei com solos e plantas naquela época e segui a trajetória da ecologia de micro-organismos na pós-graduação. E em um certo momento eu fiz um desvio para biologia molecular de eucariotos, de pessoas, trabalhando com HIV durante vários anos. E, eventualmente, a gente voltou, naturalmente, no laboratório onde eu estava, a investigar o microbioma humano, né, no contexto no caso, era no contexto de infecção por HIV. E foi assim que eu voltei a trabalhar ativamente com ecologia de micro-organismos dentro do sistema humano. Continuei trabalhando com filogenia, com outros micro-organismos durante aquele tempo, mas em paralelo a essa parte mais de biologia molecular humana. E nos últimos 15 anos, tenho basicamente trabalhado somente com a microbiota humana e alguns desvios em outras microbiotas, né? Outros sistemas microbianos aí, do ponto de vista de estudo de microbioma. E é assim que eu acabei chegando aqui em microbioma humano. Legal. O meu cargo-chefe é microbioma gastrointestinal. Geralmente eu trabalho com gastrointestinal, mas saio em outras, como eu falei, sistemas não associados, né, ao ser humano e em alguns outros pontos do corpo humano, ocasionalmente. Legal. E, Christian, a gente poderia começar o nosso bate-papo
trazendo uma definição, né, para o microbioma, ou microbiota, e se você puder já falar também das suas principais funções, principalmente para o corpo humano, já que vai ser a principal linha aí de conversa nossa. Microbioma é um termo genérico que a gente utiliza para definir o conjunto total de micro-organismos que a gente tem, o seu conjunto genético, né, os seus genomas combinados, né. É um termo que recentemente foi expandido, eu acho, para todos os sistemas né, que tem muitos micro-organismos juntos. Então a gente pode falar de microbiomas em diversos ambientes. Microbioma aquático, microbioma terrestre, existem diversos microbiomas, não só o microbioma humano. Microbiota é o termo que a gente utilizaria realmente para definir essa coleção de micro-organismos. Seria o termo correto, o termo atual que a gente usa para, no caso de microbioma gastrointestinal, para a antiga flora bacteriana, né? O pessoal utilizava esse termo. Não são plantas, né? É um termo super antigo, há muito tempo que a gente entende que não deveria utilizar esse termo. Então, eu ainda estava na graduação quando a gente parou de usar o termo flora. Mas a termo, para ficar claro, né, é isso. A gente utiliza o termo microbiota para definir que é um conjunto de micro-organismos. Microbioma é um pouco mais inclusivo. Está falando também dos genomas, do potencial desse ecossistema todo, né, de como ele funciona. Qual que foi a outra? Pensando Você tinha uma outra pergunta? em função, né, a sua Função. principal função para queria Sim. estudar, queria analisar. Então, o microbioma é um sistema ecológico. Ele tem todo um processo conjunto de utilização de tudo que está disponível. Então, se você pensa num sistema isolado, vamos dizer ali, um sistema marinho, né, na areia ou alguma coisa assim, ele não está lidando com um hospedeiro. Dentro do organismo humano, ou na nossa superfície, né, se for o caso, ele ainda, além de lidar com o ambiente, lidar com o fluxo de energia, como micro-organismos dentro de um sistema, né, ecológico, ele lida também com essa relação, essa conversa ativa com o corpo humano, né, no caso do hospedeiro humano. E por causa dessa conversa ativa, ele influencia a nossa fisiologia. E a nossa fisiologia influencia os micro-organismos, né, em retorno. Então, hoje a gente entende que não tem nenhuma parte da nossa fisiologia que não é influenciada por esses micro-organismos, né? Tanto que uma das vertentes aí que a gente tem hoje é de definir o microbioma como um órgão esquecido, né? Como algo que foi deixado de lado durante muito tempo, mas que é integral para a nossa saúde. E, consequentemente, integral no desenvolvimento também de doenças, sendo esse desenvolvimento alterações, né, do padrão de saúde. Isso não quer dizer que a gente tem micro-organismos em todos os pontos do corpo humano, existem alguns pontos que são realmente privilegiados, a gente não tem evidência de que tem micro-organismo ali, célula, né, do micro-organismo presente, mas muito provavelmente tem algum metabólito, alguma coisa produzida por esse micro-organismo em algum lugar que chegou até ali. E a gente tem efeitos claros que conseguem ser medidos, existem moléculas que são produzidas no intestino, que a gente consegue medir praticamente em todos os pontos do corpo humano que a gente olhou. Então, esse efeito, ele sai desses locais de grande concentração de micro-organismos e pode chegar em locais onde realmente você não tem a célula do micro-organismo, mas aquele produto produzido pela microbiota chega até lá e tem efeito. Então, todos esses efeitos, hoje a gente entende que eles são parte do nosso fluxo fisiológico normal. A gente entende que isso faz parte. E a gente meio que ignorou isso durante muito tempo. E tanto porque também a gente tinha muitas falhas no próprio conhecimento de fisiologia humana que agora estão começando a ficar mais claras. E o microbioma também tendo sido ignorado porque a gente não tinha ferramentas para estudar ele bem, não favoreceu com que a gente integrasse ele no sistema. Então, nesses últimos 10, 15 anos, especialmente nos últimos 10 anos, tem começado a se tornar claro que é parte integral de vários desses processos de saúde, e quando a gente quebra esses processos de saúde, de doença. Legal. Então, essa é a interação, né, dos efeitos aí da microbiota na nossa fisiologia. Tá. E no caso, acho que a gente pode entrar agora na disbiose, né? O que seria disbiose
né, as causas e consequências de desbiose e sua relação, enfim, dentro da questão gastrointestinal, que é a sua área. Sim, sim. A desbiose é a nossa palavra do momento. Todo mundo gosta de colocar culpa na desbiose para tudo. Né? A desbiose ela é uma expansão do conceito de simbiose. Então, a gente tem justamente para essa relação hospedeiro-microbioma. Então, a gente entende hoje que, apesar da gente ter ignorado a microbiota durante muito tempo e simplesmente ter falado assim, bactérias que vivem ali estão vindo de graça junto com a gente, que essa relação ela não é necessariamente não ocorre dessa maneira. Né? A gente tem uma perda muito grande quando a gente remove esses micro-organismos e a gente tem evidência muito boa de que hospedeiros não se desenvolvem corretamente, não funcionam corretamente quando eles são colocados sem a microbiota. E a gente vê isso geralmente de dados vindo de modelos animais, né? Realmente tem muito pouco dado de humanos criados em ambientes completamente estéreis. Tem caso na literatura. Uhum. E então essa relação ela tem sido entendida, né, corriqueiramente como simbiótica, como sendo algo que é necessário para a gente ter os micro-organismos e é necessário para eles que a gente exista também, que é uma relação que os dois ganham, né, e ela é codependente. E quando você quebra essa relação, você altera essa comunidade de micro-organismos de alguma maneira e você quebra essa relação, acontece o que a gente tem cunhado, a gente tem chamado de disbiose, né, essa quebra da simbiose. E esse processo de quebra, de interrupção dessa relação, que é de duas vias, né, influencia a progressão de alguma doença, ou está relacionada com o desenvolvimento de alguma doença, ou pode ser o evento desencadeador, né, de alguma doença. Existem algumas boas evidências para algumas doenças e outras a gente tem dado muito na infância. Mas o que é fato é de que a gente tem estados alterados de microbiota, quando você compara pessoas doentes com uma pessoa saudável. Então, esses estados alterados associados a pessoas que têm algum tipo de doença têm sido chamado de disbiose, né? Uma disbiose relacionada a esses quadros. Não é o melhor termo do mundo, mas é um termo que está sendo utilizado bastante. Tá. E no caso, eu acho que eu cheguei a ouvir alguma discussão sobre isso, sobre essa relação causal, né? Que essa discussão de para onde vai, qual a relação, qual é o sentido da causa, né? Se uma desbiose causa doença ou uma doença que seria a causa da desbiose. Tá claro esses mecanismos de causalidade, de o que causa o quê, ou varia de acordo com a situação? Varia a boa resposta, né? Varia a resposta que funciona. Depende, é a ótima resposta. Sim. Eu acho que a gente tem evidências nas duas direções. A gente Tá. tem evidência na direção de que, sim, tem efeitos causais, tem dados muito bons hoje para algumas doenças que mostram que existe um efeito causal que pode ser induzido simplesmente por um perfil de microbiota, né, como a gente diz, que é associado a uma doença. A gente vê alguns dados para a obesidade que são muito fortes em modelos animais, onde a gente consegue simplesmente mudar a microbiota e ver que induz um perfil obeso. É suficiente para começar a doença em humanos que tem um processo muito mais complexo, né, do que um processo reducionista ali do laboratório? Aí não tá totalmente claro. É muito provável, e eu acho que os dados que a gente tem são realmente fortes para isso. É muito provável que tem sim um papel para o desenvolvimento de praticamente todas as nossas doenças crônicas não transmissíveis. Eu acho que isso está bem claro. Diabetes, obesidade, doença cardiovascular, todas elas têm links muito fortes com a microbiota. Alguns deles estão bem avançados, a gente sabe quais são as moléculas sendo produzidas ali pela microbiota gastrointestinal, a gente consegue ver alguns mecanismos, né, sendo descritos, e alguns ainda estão bem rasos. A gente vê uma associação, a gente vê que tem uma diferença de microbiota, mas não se conseguiu colocar um mecanismo ainda. Então, para algumas doenças, a gente sabe que isso também é um sistema de feedback, né? A própria microbiota está respondendo àquela mudança do status quo lá
do nosso corpo, né? Do que a gente entende Uhum. como sendo o ser humano nessa questão. E essa resposta modifica a microbiota. Ela se readapta e a gente reconhece ela de maneira diferente. Então, esse ciclo, né, de feedback ocorre também. Então, para algumas doenças a gente não sabe ainda se é causa ou efeito, a gente realmente não sabe né, de qual é a direção que isso está ocorrendo. É muito provável que está ocorrendo nas duas direções o tempo todo, porque a conversa é ativa, né, entre microbiota e hospedeiro. Christian, a gente poderia entrar agora nessa questão da variabilidade da microbiota. Assim, para o público leigo, nós temos todos a mesma característica ou existe uma variabilidade? Como que é analisada essa variabilidade em diferentes culturas, populações? A importância dessa variabilidade? Acho que a gente poderia Não, entrar tem nisso agora. variação, sim. Sim, claro. Não, tem variação, sim. A gente tem algumas coisas que a gente sabe que sempre existem, né? A microbiota gastrointestinal, assumindo pessoas saudáveis, normais ao redor do mundo. A gente tem intestino. É intestino de todo mundo. Uhum. Então, essas funções básicas que tem que ocorrer aqui, todas elas estão presentes. A gente espera que isso seja presente numa pessoa saudável. Mas com isso dito, tem variabilidade e a gente consegue observar essas diferenças em populações saudáveis. Então, especialmente quando a gente compara países chamados ocidentalizados, né, com perfil de ocidentalização, de industrialização, e sociedades menos industrializadas. Então, a gente consegue ver diferenças bastante fortes. Mesmo comparando países que estão passando por processo de industrialização ativa, né, de diversos pontos do mundo, a gente consegue ver diferenças também, que estão associadas, a gente entende até hoje, né, que estão associadas aí com características intrínsecas dessas populações. Uhum. Então, existem algumas similaridades que a gente consegue ver, que são inerentes de estilo de vida, e algumas delas que são diferenças específicas que a gente não esperaria ver, né, em algumas populações. Então, por exemplo, né, a gente pode pegar populações ameríndias e populações de alguns países africanos, fazer algumas comparações e a gente vê que alguns grupos de micro-organismos são presentes nessas populações e não estão presentes na Europa, nos Estados Unidos, né, no Japão, e a gente vê essas diferenças. Algumas delas a gente entende, porque algumas delas a gente sabe que estão associadas com mudanças de dieta, algumas dessas mudanças de dieta a gente sabe quais são, a gente começa a entender hoje mais claramente, né, quais são os padrões que mudaram em alguns países que não mudaram ainda em outros. Uhum. Ou talvez nunca vão mudar, né, mas não aconteceram nesses outros países. E alguns deles têm dados muito bons aí que já mostram que são parte forte do que está fazendo essa alteração aí de microbiota, né? Tem várias outras coisas, claro, isso é uma simplificação do sistema, mas de maneira geral a gente tem essa estrutura que é uma estrutura que mesmo nos países que tiveram essa mudança, continua sendo intestino, as pessoas são saudáveis, elas continuam tendo todas aquelas funções necessárias, mas houve uma mudança, Uhum. e a gente consegue observar isso. Tá. E comparando essas populações, vamos dizer, ancestrais com as populações industrializadas, a gente vê uma microbiota mais diversa nas populações ancestrais, vamos dizer assim. Ele tem uma diversidade maior, uma microbiota mais diversa do que populações industrializadas, ou realmente tem uma, vamos dizer assim, uma certa homogeneização da microbiota também nessa população industrializada? Duas perguntas, né? Isso. Então, quanto à diversidade, sim, a gente tem dados bem sólidos. A gente sabe bem de que a gente tem uma perda ativa de micro-organismos acontecendo hoje no mundo, associada a padrões de industrialização, por muitos motivos. Por muitos motivos. Vários deles, hoje a gente consegue ver que são coisas que são boas, que a gente realmente precisava fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente vai desconsiderar de que taxa de mortalidade infantil é muito menor porque a gente tem acesso a antibióticos, mulheres, né, que precisam fazer uma cirurgia cesariana por causa da saúde do filho, por causa da saúde dela,
também vão tomar antibiótico. Enfim, todas essas alterações ocorrem e elas ocorreram durante, né, esses processos de industrialização e elas não foram ruins, elas melhoraram a qualidade de vida dessas pessoas. Mas teve efeitos, né, no caminho. Então, a partir do momento que a gente começa a utilizar como sociedade, de uma maneira bastante prevalente, antibióticos, né, a partir da descoberta propriamente de um mecanismo de como o antibiótico funciona para matar bactéria, ele começa a fazer exatamente isso, ele passa a matar bactéria. Uhum. E a gente passa a matar qualquer bactéria que é suscetível, não só aquela bactéria patogênica ali naquele momento. E a gente sabe disso, a gente hoje em dia toma antibiótico sabendo que pode ser que vai dar uma diarreia. Uhum. As pessoas têm essa noção, então não é como se fosse algo novo. Então a gente sabe que no decorrer dessas poucas gerações que a gente tem aí no mundo, desde do advento do uso amplo de antibióticos, a gente teve perdas sistemáticas de micro-organismos que ocorreram, não só pelo uso de antibióticos, por vários motivos, né? E a gente vê micro-organismos, por exemplo, em populações ancestrais, mesmo no Brasil, em populações urbanas, a gente vê ainda micro-organismos que não estão presentes mais nessas populações chamadas industrializadas, plenamente industrializadas, acho que a gente pode dizer, né? Então, sim, a gente está perdendo a abundância a diversidade de micro-organismos, o número de espécies, tem menos espécies, né, nessas populações. Tem diferença também, né, em quais são as espécies presentes ou perdidas, por assim dizer, em cada uma das populações. Isso ainda não está bem claro se elas estavam lá originalmente ou elas nunca estiveram. A gente sabe que essas diferenças existem, algumas delas a gente acredita que são perdas, né? A gente teve essa perda. Mas tem também uma questão aí de que, de repente, por serem populações muito distintas, talvez tem coisa que nunca existiu lá. A gente nunca vai saber isso, né? E a segunda pergunta era sobre abundância. Não, sobre se torna mais homogênea mesmo, assim, né? A microbiota nas Se ela sociedades é menos industrializadas, diversa elas são... dentro, né? E dentro, internamente. Porque eu não sei nem se tem esses dados também de variabilidade dentro de uma população também mais ancestral, se tem maior variabilidade do que as industrializadas ou não. Não, tem bastante, eu acho. Tem suficiente para a gente entender que tem uma diversidade dentro dessas populações, tanto da industrializada quanto ancestral, que é ampla, né? Então, a população dos Estados Unidos ela não é de nenhuma maneira, por exemplo, homogênea, tendo somente um único tipo de microbiota que a gente poderia dizer que é único ali dos Estados Unidos. Tem coisas que são extremamente parecidas com o que a gente encontra aqui em São Paulo, por exemplo. Uhum. Né? Então, tem diversidade dentro de cada uma das populações também. Tem uma coisa que ainda não está super clara quanto a populações extremamente ancestrais, populações realmente que, né, seriam consideradas plenamente ancestrais, que é o fato de que elas estão expostas possivelmente a uma colonização contínua a micro-organismos do meio. Né? E isso daí já não está ocorrendo, por exemplo, em áreas urbanizadas, mesmo dentro daquela mesma região ali. Então, só para usar um exemplo, a Amazônia, você pegar a região plenamente urbanizada de Manaus, tem prédio, tem saneamento, tem água tratada, tem tudo que a gente tem, né, dentro desses bairros, e você pegar uma outra população ribeirinha, que está em contato direto ali com a água do rio naquele momento, a vida deles toda. Então existe aí uma questão de que muito provavelmente tem um fator aqui de exposição contínua a esses micro-organismos do ambiente também. Se eles são residentes da microbiota ou eles são transientes, estão sendo constantemente, né, inseridos no sistema, não está claro. Uhum. E daí a gente precisa pegar alguém que saiu de lá e passou a morar em outro lugar e ver se ele ainda tem. Isso é difícil de se ver. Uhum. É bem difícil. Tem um estudo muito bom que observou imigrantes da Tailândia para os Estados Unidos que mostrou que se perde. Que os imigrantes, à medida que quanto mais tempo eles tinham de vida nos Estados Unidos, menos eles tinham desse perfil da Tailândia e se tornaram cada vez mais próximos desse perfil americano de microbiota. Então, tem alguns estudos que conseguem mostrar que a gente tem mudanças sistemáticas ocorrendo aqui. Mas a gente tem pouco dados sobre essa questão especificamente de colonização contínua.
né? Mas é um fator que provavelmente tem um papel ali naquelas populações. Christian, ainda nessa questão de variabilidade, principalmente nesses povos mais ancestrais, existem estudos, por exemplo, analisando povos que têm uma alteração ou uma diferença muito grande de dietas. Por exemplo, os Inuits que fazem dieta basicamente 90% de carne, comparado, né, a outras populações que têm uma dieta mais de tubérculos, de frutas. Tem essa análise dentro dessa variabilidade? Se existe, né, essa variabilidade, mesmo ancestral, mas com uma restrição bem grande de diversidade de alimento? Tem sim, tem dados que mostram que a gente tem. Dieta é um dos fatores de modulação que a gente chama da Uhum. microbiota, né, de controle e manutenção da microbiota. Provavelmente, pessoas sendo saudáveis, tudo sendo saudável, provavelmente o mais importante ali no decorrer da vida daquela pessoa, na vida adulta, né, Uhum. dessa pessoa. Tem diferenças de populações para outras, a gente consegue ver isso relativamente bem. Alguns padrões não estão claros, que eles são associados somente a essa dicotomia carne-carboidrato, né, por exemplo. A gente tem aí todo mundo querendo que carne seja um grande vilão da história, mas proteína de origem animal é algo que a gente come há muito tempo, como população humana, né? Ela não é novo. A quantidade que a gente come é novo. A partir da evolução industrial, a gente passou a comer muito. Porque se tornou acessível. Refrigeração aconteceu, Sim. preservação aconteceu, se tornou muito mais acessível, então as pessoas passaram a comer uma quantidade muito mais alta. Mas aí você tem populações ancestrais, com estilo de vida ancestral, que comiam praticamente só proteína de origem animal, né? E tá tudo bem. Essas populações não são intrinsecamente piores, né, do ponto de vista de microbiota, mesmo de saúde de maneira geral, do que outras populações. Então não é uma questão tão simplista assim, mas a gente consegue observar, sim, essas diferenças relacionadas nessas relações a padrões de dieta sendo diferentes de populações ancestrais e de populações industrializadas também. Legal, legal, Christian. Partindo agora para essa questão de entender os estudos, ou a complexidade, né? Vamos dizer assim, a complexidade de se analisar a microbiota, não sei se você concorda, se é realmente mais complexo, pelo que você falou, queria entender melhor essa questão de controle dessas variáveis, né? Então, por exemplo, se a gente for analisar um efeito causal, vocês analisam essa variabilidade já intrínseca de uma população e analisa depois os efeitos dessas diferenças. Como que funciona? Como que é a área de análise de entender causalidade na área de estudo de microbiota? Você quer saber como é que a gente controla Por variáveis exemplo, fazer um que ensaio são, assim, clínico, né? Um ensaio fatores de clínico. confusão? Para entender, por Ah, exemplo, tá. um ensaio clínico para entender o efeito causal de uma doença ou até a gente vai entrar logo mais de um efeito de algum medicamento para analisar esse efeito da microbiota com o desfecho de doença. Como que é feita essa análise dos principais estudos para entender esse efeito causal? Como que é na área Tá, da microbiota por conta dessa variabilidade que você mesmo falou? tá. Não é simples, na verdade. Eu queria dizer que não é tão difícil assim. Não, mas não é tão simples assim. Ahn, eu acho que a primeira coisa que a gente pode dizer hoje é que a gente sabe que a microbiota existe, sabe quais são alguns desses efeitos, a gente sabe onde ela está, e ela está começando a ser considerada em ensaios clínicos que passam, né, por acaso ali, né, a resposta passa pela microbiota. Uhum. Então, está começando a levar isso em consideração. Uma outra coisa que está acontecendo é que a gente está começando a ver que alguns dos efeitos que eram diferenciais, eles estão acontecendo aqui, talvez por causa de efeitos da microbiota, que eram efeitos muito variados, de algum medicamento, por exemplo, né? E a gente vê que eles são metabolizados pela microbiota, existem algumas variáveis aqui que estão sendo vistas. Então, montar um ensaio clínico que leva em consideração a microbiota, ele é como levar em consideração um ensaio clínico que vai levar, por exemplo, em consideração um estilo de vida diferente, né? Então, se você montar um ensaio clínico que vai colocar fumantes e não fumantes, pessoas que comem só fast food versus pessoas que são uma dieta perfeita, assim, completamente balanceada, todos no mesmo estudo, e não levar isso em consideração, você vai ter efeitos aqui que vão desviar as suas medidas.
Então, a gente controla os ensaios clínicos da mesma maneira, tentando levar em consideração essas variáveis que a gente sabe que são efeitos. Uhum. Ainda não se faz, pelo menos não é padrão de se fazer algum tipo de medida da microbiota antes de se iniciar um ensaio clínico, né? Você sempre tem critérios de inclusão, critérios de exclusão, que são bem delineados para que você consiga realmente responder a pergunta que você está fazendo, né? E não seja, no final das contas, não chegue lá e falar assim, não posso responder porque está tudo diferente e eram todas pessoas distintas umas das outras, nunca vou conseguir responder essa pergunta. Uhum. Então, até onde eu sei, não é padrão que se faça isso, mas especialmente para intervenções que vão levar em consideração possíveis efeitos via microbiota, tem uma discussão começando a acontecer de que a gente deveria começar a levar isso em consideração durante esses períodos de inclusão e exclusão, ou pelo menos de fazer essa medida e levar ela em consideração durante, né, os efeitos, a determinação se teve ou não efeito. Por exemplo, se você sabe que você vai fazer uma intervenção de dieta, e a gente sabe que a dieta influencia a microbiota, então a gente tem a possibilidade de que vai ter gente que vai responder essa dieta porque eles têm uma microbiota mais adaptada por algum acaso ali daquela intervenção. Uhum. Então esse é um fator que muito provavelmente vai ser levado em consideração mais rotineiramente aí para todas as intervenções que passam pela dieta. Outras intervenções vão simplesmente observar a microbiota e não vão levar isso, vão simplesmente entender que essa é parte da variabilidade do sistema, né? Tá, Da mesma entendi. maneira que a gente tem respostas individualizadas para cada uma das pessoas. Uma das grandes promessas e pedidos para a microbiota, para o estudo da microbiota, é a personalização da medicina, né? É a ideia de você criar cada vez mais tratamentos e medidas que sejam focadas para o indivíduo. No momento, o que a gente faz a gente tem ensaios clínicos que levam em consideração a população, de maneira geral, e faz sentido, claro, a gente precisa criar um Sim. medicamento, por exemplo, que seja saudável para todo mundo, não só para uma pessoa, né, que não tenha efeitos colaterais, que seja mínimo possível para a população toda, não só para um indivíduo. Mas dentro desse universo, vai ter gente que vai responder mais ou menos, né, a algum tipo de intervenção, por vários fatores, e a microbiota vai ser um deles. Então, Uhum. cada vez mais a gente vai começar a utilizar esses testes, que são essencialmente vários métodos de sequenciamento de DNA que a gente utiliza para fazer determinações de quais são as melhores formas de lidar com a saúde de um indivíduo, né? Personalizado, de maneira personalizada. Ainda não estamos lá, Uhum. mas está vindo bem rápido, na verdade. Um pouco mais rápido do que a gente tem dado, na verdade, na literatura para substanciar, às vezes. Legal. E, Christian, pensando nessas intervenções, né? Então, a gente tem a dieta, né? E quais outras intervenções que a gente tem, além da dieta, né? Eu acho que já ouvi falar em transplante de fezes, tem a questão dos probióticos. Quais delas, assim, tem mais evidência em termos de impacto mesmo, de mudança na microbiota, enfim, que a gente pode pensar no futuro também como impactos para a saúde, que podem ser espécies de medicamentos ou espécies de intervenções para a saúde, para a melhoria da saúde da população? Tá, tem muitas frentes, eu acho, que podem ser utilizadas, que vão conversar com a microbiota, por assim dizer. O transplante fecal é só o mais grosseiro, né, do sistema. É você literalmente falar assim, vamos trocar tudo que está aqui dentro. Do ponto de vista de tratamento, realmente para uso clínico, o que a gente tem que é realmente aprovado e que funciona e que a gente tem dados bons, clínicos e não clínicos, pré-clínicos, é para infecção por Clostridium difficile. É uma bactéria, muitas vezes, a maioria das vezes realmente é adquirida em contexto hospitalar, uma bactéria que hoje em dia a maioria do que a gente encontra é multiresistente, a gente não consegue tratar com antibióticos, e para essas pessoas, nesse contexto, a eficácia do transplante fecal é fenomenal. Realmente funciona muito acima de qualquer antibiótico que a gente utiliza. Então, para essa infecção, que é um agente infeccioso aqui, que
faz muita coisa dentro do intestino, inflamação, faz a própria, é como se fosse uma espécie invasora naquele sistema, e faz com que a pessoa perda, né, muito do que ela tinha lá dentro. Então, o transplante fecal faz sentido, inclusive do ponto de vista de repopular com todos aqueles micro-organismos que foram perdidos. Mas com isso dito, é bem grosseiro. É o que a gente pode fazer no momento. Esse tipo de intervenção vai ser modificado cada vez mais para populações de micro-organismos definidas. Então, tem grupos de pesquisa muito ativos ao redor do mundo, fazendo coleções de micro-organismos que vêm do sistema gastrointestinal para serem cultivados e produzir, né, esse coquetel de micro-organismos em laboratório, de maneira que a gente sabe exatamente quais são as bactérias, sabe que não tem nenhum vírus no meio do caminho, sabe que está tudo bem com aquele coquetel de bactérias, e aí utilizar esse material. Então seria ótimo se a gente conseguisse reproduzir esses efeitos de microbiota completa utilizando esses coquetéis definidos. Existem linhas ativas tentando fazer isso. Ainda não estamos lá, porque tem muito mais do que simplesmente bactérias, né, no microbioma. A gente tem bactéria, tem bacteriófago, tem fungo, eventualmente deve ter vírus eucariótico também, que para pessoas provavelmente não vai fazer diferença nenhuma, mas para outra pessoa talvez faça. Então, tem muita coisa aqui que a gente ainda não tem tudo isso isolado, não tem todo esse material. Mas tem linhas ativas tentando fazer com que isso aconteça. Que é uma nova versão de você tentar utilizar um probiótico, né? Para você resolver um problema de saúde. A ideia do probiótico é que você tem um micro-organismo vivo, que se você toma ele em quantidades adequadas, ele chega no intestino e vai promover um status de saúde aqui para o hospedeiro, né? Então, essa ideia não é nova, probióticos estão aí há muito tempo no mercado, a ideia foi cunhada praticamente quando a gente começou a estudar micro-organismos, fala a gente, a comunidade científica, né, como um todo, estudar micro-organismos, então não é algo novo. A gente tem hoje também uma evolução dessa ideia de probióticos para inserção de micro-organismos um pouquinho mais definidos dentro do seu contexto, onde a gente começa realmente a entender o mecanismo pelo qual esse micro-organismo funciona e definir quais são as doenças para quais este micro-organismo deveria ser utilizado ou não. Então, a gente tem aí essa nova leva, né, de bioterapêuticos vivos, que são micro-organismos isolados, muitas vezes do próprio intestino humano, para ser utilizado em contextos muito específicos. E a gente já tem no mercado, já tá no mercado sendo utilizado para algumas condições aí, em alguns contextos. Então, são diversas formas de se lidar com a microbiota gastrointestinal, cada uma hoje tem o seu papel. Eu, assim, pessoalmente, acho que, eventualmente, quando a gente realmente conhecer bem o sistema, a gente vai abandonar transplantes fecais, porque vai ter opções muito mais refinadas de trabalhar com o sistema e muito mais seguras. Porque o transplante fecal ele não é um procedimento que a gente deveria entender ele como sendo completamente seguro. Ele é o procedimento que faz sentido no contexto de uma pessoa que vai morrer de infecção. Porque a pessoa vai morrer de infecção. Sim, emergencial. A balança de talvez custo e risco. Isso. Talvez não seja do dia para a noite, mas ela tem uma infecção ativa que você não consegue curar. Sim. Então, eventualmente, ela pode ter sepse, e muitas vezes vai ter sepse se não for tratada, e vai morrer de sepse. Enfim, né, vai ter uma infecção que vai causar ali óbito. E para Clostridioides, que é essa bactéria que geralmente a gente trabalha, a taxa de mortalidade é alta. E ela é alta em qualquer lugar do mundo, países com medicina de ponta, realmente a gente não consegue tratar. Então, nesses contextos, faz sentido que você leve em consideração as ferramentas que a gente tem nesse momento. E uma delas é você pegar e trocar a microbiota toda pela microbiota de outra pessoa. Os procedimentos que a gente tem realmente bem estabelecidos, eles pegam um doador, você faz todos os testes que você consegue fazer de doenças infectocontagiosas para ver se não vai transmitir nada. Doadores que são doadores habituais, hospitais que têm bancos, né, de fezes. Geralmente tem um período de esperar para ver se a pessoa seroconverte algum tipo de infecção que não estava aparente naquele momento, e aí você tem uma amostra segura, com muitas aspas. Ela é segura hoje, conhecendo o que a gente conhece hoje.
E estamos saindo de uma pandemia, espero que estamos saindo de uma pandemia, o que prova que o que a gente conhece hoje não é o que a gente vai conhecer daqui a 10 anos. Sim. Né? Então, hoje, essa pessoa fazendo esse screening, a gente sabe que ela está saudável, que ela não tem nenhum vírus, que está tudo bem, que não tem uma bactéria. Sei lá, daqui a 10 anos a gente conseguiu descobrir que causalmente tinha inclusive bactérias da própria microbiota que são parte da patogênese de uma doença crônica não transmissível, que aí está sendo colocada dentro de um outro indivíduo. Então a gente não sabe esses dados ainda, a longo prazo, especialmente a longo prazo. Mas, neste momento, faz sentido utilizar, porque nesse momento está salvando a vida daquela pessoa. Né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa considerar quando a gente fala de transplante fecal. E tem países que já estão realmente colocando assim bem o freio, né, nos transplantes fecais e realmente puxando os grupos de pesquisa para tentar criar intervenções que sejam com populações de micro-organismos definidas, para substituir esse tipo de tratamento. E tem alguma intervenção, ou tem se pensado, se existe, eu não sei, uma intervenção pós-uso de antibiótico, de alguma coisa assim, para tentar compensar um pouco da perda de microbiota, alguma coisa do tipo? Tem se desenvolvido algo a respeito disso, Christian? Ou existe já, ou não sei. Existe o que a gente tem já no mercado, né? A gente tem aí, inclusive, receitado pela comunidade médica alguns probióticos que, né, têm evidência científica que mostram que tem um efeito em melhorar, né, aquele sintoma pós-uso antibiótico. O grande problema que eu acho que a gente tem ainda é que a gente tem uma variabilidade aqui que nunca foi levada em consideração quando esses probióticos que a gente tem no mercado foram desenvolvidos, que é a própria microbiota. Né? Então, tem gente que vai responder super bem e às vezes vai ser ótimo para aquela... E tem gente que não vai responder. Sim. E os profissionais de prática médica com quem eu converso, nutricionistas, né, médicos que trabalham e utilizam, falam que às vezes você tem alguns que são os prováveis, que provavelmente vão utilizar nessa situação, por experiência, e aí tem outros que vai ser assim, a gente vai testar, vai ver se funciona, e se não funcionar, daí a gente vai trocar para esse outro, para ver se ele funciona. Porque tem uma variabilidade que a gente não conhece ainda. Entendi. Tá. Legal. Mas claro, a gente gostaria muito de conseguir né, repopular esses micro-organismos que são efeitos, vamos dizer assim, foram os efeitos colaterais do antibiótico. Sim. Matou o patógeno, matou a bactéria junto. É que talvez tenha que saber também a microbiota anterior, que como tem essa variabilidade individual, né? Às vezes tem coisas que o antibiótico tira dali que você nem sabe que fazia diferença ou que não estava nem mapeado no indivíduo, né? Então tem várias questões, acho que talvez individuais que é difícil você ter um medicamento que funcione ou uma intervenção que funcione para todo mundo em termos de restabelecer uma microbiota que, né? Talvez. Eu acho que vai depender muito de quais são as bactérias que sofreram, né, com esse tratamento. E eu vou colocar assim que é muito improvável que um curso de antibiótico para tratar a sua garganta daquela Streptococcus que estava crescendo ali, o que quer que seja que estava crescendo na sua garganta, vai realmente matar as bactérias do seu intestino. Acho que também a gente não precisa levar esse ponto extremo. É uma questão de dose, é uma questão de recorrência, uma questão de novo, de microbiota, o que não estava presente para começo de assunto. A microbiota é extremamente resiliente, ela tem uma capacidade de se reajustar a esses sistemas, essas mudanças, né, no sistema muito grande. E você, às vezes, tem que remover uma bactéria porque ela, né, por algum motivo, ela não sobrevive mais aqui. Não recebeu o seu nutriente, foi morta por um antibiótico. E tem uma outra que faz o serviço dela. Então, a microbiota tem essa redundância muito grande. Então, não é como se ela fosse extremamente suscetível a tudo isso. É que a gente ainda não entende exatamente quais são aquelas espécies fundamentais. Essa aqui todo mundo devia ter, que seria muito melhor se todo mundo tivesse. E provavelmente não vai ser espécie, vão ser funções, né, metabólicas. Porque tem funções que podem ser compartilhadas por muitas espécies. Né, e está tudo bem. Então, uma delas é suscetível ao antibiótico, mas tem outra que não é e continua fazendo aquela função ali dentro do intestino. Sim. Então, né, a microbiota é resiliente.
Quando eu falo que antibióticos foram um dos efeitos que a gente teve que alterou, que foi parte dessa alteração, a gente entende como sendo parte da alteração que a gente vê em países industrializados, isso não aconteceu numa pessoa, isso acontece populacionalmente, né? Então a gente tem que lembrar que uma vida inteira fazendo muitos cursos, eventualmente uma mãe passando para o filho já uma microbiota que estava mais alterada e por assim vai. Então, gerações. Então, populacionalmente falando, a gente tem efeitos. E não é só o antibiótico, desinfetantes, né? O uso de outras partes da nossa dieta que favorecem o crescimento de uma bactéria mais do que da outra, ou desfavorecem alguma bactéria, por algum acaso, e aí ela acaba sendo passada em menos quantidade para os filhos da próxima geração. Enfim, então é um processo generacional, ele não acontece da noite para o dia numa única pessoa. E ainda nessa linha do Caio, da pergunta do Caio, Christian, em relação à dieta, por exemplo, até para o ouvinte que está ouvindo, né, escutando a gente, uma tomada de decisão dele, né, para tentar trazer uma microbiota mais saudável, vamos dizer assim. É mais fácil, no meu raciocínio, é mais fácil você, ao invés de ter uma dieta específica para melhorar a microbiota, faz mais sentido você evitar alguns alimentos que possam alterar a microbiota, por exemplo, alimentos mais industrializados, você evitar pela via negativa, né? Você não consumir ao invés de ter uma dieta específica para melhorar. Faz sentido? Tem essa relação de alimentos mais industrializados com alteração da microbiota? Eu acho que é difícil da gente separar a parte da dieta industrializada do restante do processo de industrialização. Porque ninguém simplesmente vive uma vida ancestral e come comida industrializada. E também não faz o contrário, né? Então, o contexto faz com que você tenha muitos efeitos, né, acontecendo simultaneamente. Tá? Com isso dito, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente já viu entre a associação de microbiota com dieta. A gente sabe que dietas variadas, elas favorecem uma maior variabilidade de micro-organismos. A gente vê essa relação. Então, você ter uma dieta variada vai facilitar com que você tenha a possibilidade de fazer com que bactérias diferentes cresçam lá no seu intestino. E a gente sabe que um maior número de espécies sempre é mais interessante para essa redundância, essa resiliência que eu estava falando, e é associada com perfis mais saudáveis. A gente sabe que muitas doenças têm perda do número de espécies. Então, por associação, a gente sabe que não é ruim, pelo menos ao que parece, a gente tentar manter um número elevado de espécies no intestino. Não quer dizer que a gente vai inserir espécies que, de repente, a gente nem sabe se deveriam estar lá ou não. Mas, certamente parece que essa é uma das coisas que a gente pode fazer, tentar manter uma dieta um pouco mais variada. O que não é necessariamente... E por que eu vou fazer um disclaimer, vou fazer um caveat aqui? É porque muitas das populações ancestrais têm dietas extremamente monótonas. Tá? A dieta de populações ancestrais ela não é necessariamente diversa. A gente tem essa perspectiva, né, de que ela deveria ser super diversa, que a nossa dieta aqui em São Paulo é muito pior. Mas não é verdade. São Paulo é uma cidade cosmopolita e a gente tem acesso a 50 tipos de fruta em qualquer feira que a gente tem na cidade, sem contar os outros 100 tipos de vegetais folhosos e legumes, verduras, X, pode chamar do que você quiser. Então a gente tem acesso, ele está presente. O que existe é hábito alimentar. As pessoas comem arroz com feijão, alface e tomate, e um bife. E é isso. E ela come isso quase todo dia. Então, em termos de população, a população tem acesso, mas em termos do indivíduo, o indivíduo tem aquele perfil de uma dieta mais monótona. E as pessoas tendem a ter dietas mais monótonas. Você só precisa pensar como é que funciona quando você vai na comida aquilo todo dia. Todo mundo que vai na comida aquilo todo dia acaba comendo mais ou menos a mesma coisa todo dia. Né? Varia um pouquinho ali no decorrer da semana, porque sexta-feira é o dia que tem peixe frito e na quinta-feira é o dia que tem lasanha. E você faz essas escolhas, mas de uma semana para outra, para outra, você acaba fazendo, no geral, mais ou menos as mesmas escolhas. Porque a gente tem hábitos alimentares, né? A gente cria esse hábito de fazer. Então, algumas das coisas que a gente pode fazer é um esforço consciente de tentar, talvez, diversificar a sua fonte de fibras, porque a gente tem diversas fibras diferentes, vindas de diferentes vegetais folhosos. Então, tentar aumentar essa diversidade
que a gente sabe que está associada aí com a manutenção de micro-organismos que degradam essas fibras, né? Então, a gente pode fazer isso dessa maneira. O evitar o alimento industrializado, ele tem diversas outras conotações que não são simplesmente essa manutenção de um micro-organismo ou outro. A gente tem aí o problema de vários outros efeitos que nem passam pela microbiota, do consumo exagerado de algum tipo de alimento ou outro. Uma dieta diversificada, balanceada, ela geralmente vai manter a sua microbiota e a sua saúde de maneira geral, sem nenhum problema. Então, o fato é que em sociedades que estão em franca ocidentalização, né, industrialização, como a brasileira, a gente não vai parar de comer e não vai parar de utilizar alimentos que estão sendo processados. E é necessário para que a gente consiga suprir a demanda de uma cidade enorme como São Paulo, por exemplo. Mas sempre que você puder fazer uma escolha, eu acho que vale a pena levar em consideração que você pode utilizar o congelado ao invés do né, superprocessado ali. Se você vai utilizar alguma coisa mais processada, dá uma olhadinha nos ingredientes e vê qual é o nível de processamento que você tem, o que foi feito aqui. Tanto porque hoje em dia a própria indústria de alimentos ela tem tentado manter muito mais do alimento intacto, porque tem uma demanda, né, da sociedade de ter melhor valor nutricional, de ter menor nível de processamento. Então existe aí a própria sociedade tentando entender o que é melhor para ela e tentando comer melhor. É claro que isso não é necessariamente acessível para todos e vai continuar ainda a ser algo que a gente vai ter que lidar durante muitos anos ainda vindo para frente. Mas de maneira geral, se as pessoas puderem aumentar a variabilidade do que elas comem em termos de alimentos crus, por exemplo, seria ótimo para a dieta e para a microbiota de todo mundo. Muito bom. Christian, agora entrando nos tópicos aqui que a gente elaborou, em relação à formação da microbiota na infância, né? Tem um papel importante estudar a microbiota na infância? Tem influências socioeconômicas que você tem uma linha de estudo sobre isso, né? Entender essa análise? Sim. Por favor. Um dos projetos que a gente está trabalhando no laboratório é tentando entender como que mudanças na sociedade, né, em populações urbanas, como é que essas mudanças em sociedade, em acesso, em o que a gente tem em termos de diferenças socioeconômicas, está influenciando esse processo formativo da microbiota. Então, a microbiota ela é formada ali naqueles primeiros 2 anos de vida. A gente nasce realmente zerado. Todos os dados bons que a gente tem da literatura mostram para a gente que a gente tem um dos pouquíssimos espaços que é realmente privilegiado do ponto de vista de colonização. Quando a gente tem uma gravidez saudável, é o espaço uterino amniótico, aquele dentro do saco amniótico. Então, aquele espaço é privilegiado. E mesmo que a gente tivesse algum tipo de micro-organismo ali, a quantidade é tão pequena que a partir do momento que você nasce, você é exposto a todas as bactérias que estão aqui do lado de fora. Então, já naquele processo do parto, é onde a gente é exposto a quantidades maciças de micro-organismos. E a partir daquele momento a gente daí tem ondas colonizatórias. Então isso está bem estabelecido na literatura. A gente consegue ver isso muito claramente ali na primeira semana, segunda semana de vida, no decorrer do primeiro mês de vida. A gente sabe quais são alguns dos efeitos que acontecem, né, eventos de vida que acontecem aí nos primeiros 6 meses de vida, que a gente observa daí na microbiota também. Então, nesse período de 2 anos, a gente tem muitas coisas acontecendo aqui no desenvolvimento humano, que não é só a microbiota. Uma das coisas que é um dos paradigmas que a gente estuda no laboratório também é essa relação de microbiota com resposta imune. E a gente nasce sem um sistema imune funcionando completamente. Né? A gente nasce com ele imaturo. Tanto que a gente recebe pelo aleitamento materno, o leite materno tem um monte de fatores imunes que ajudam aí na proteção do bebê contra infecções, por exemplo. Então, tem anticorpos que vêm no leite, muitas coisas vêm ali, a própria nutrição, e a gente tem um processo de maturação aí do sistema imune do bebê durante esses primeiros 6 meses de vida, que é um momento onde a gente está sendo colonizado ativamente pela microbiota. Está sendo exposto, está crescendo, está fazendo todas essas inserções. E essa colonização,
né, esse estabelecimento da microbiota que ele termina ali entre 2 e 3 anos de idade, os 1000 dias, mais ou menos ao redor aí dos primeiros 1000 dias de vida, né, que a gente costuma dizer, um pouco antes em alguns bebês, um pouco depois, fatores de introdução de alimentos sólidos, alimentos mais adultos, né, na alimentação do bebê, são pontos fundamentais de mudança da microbiota. A gente vê que ela muda substancialmente assim que a gente começa a introduzir esses alimentos sólidos. Faz sentido, Sim. porque as bactérias vão estar começando a responder à entrada de comida nova. Sim. Lembra que o que sobrou da nossa alimentação, que chegou no intestino, é o que elas usam. Sim. Então, a mesma coisa aí para os bebês também. Então, você favorece daí o crescimento de micro-organismos que não estavam ali antes. Ou se estavam em quantidade muito pequenininha, né? Então, nesses primeiros 2 anos é quando a gente vai formando a microbiota para ela se tornar o que a gente espera observar, que seria a microbiota humana, gastrointestinal, saúde, estando tudo ok. Ali, ao final de 3 anos, ela vai ter mais ou menos a cara do que ela teria como adulto. Ela é mais parecida com a da mãe, que geralmente o contato mais próximo é com a mãe, no geral, claro, de maneira geral. E ela fica mais ou menos estável para o resto da vida. Né? Esses grandes grupos que você obteve ali, que você recebeu durante aqueles primeiros 2 anos de vida, eles influenciaram muito do que foi, do que aconteceu aqui e vai estar presente no restante da sua vida. A gente não tem dados ainda que conseguiram observar bebês do nascimento até 21 anos de idade, porque os primeiros estudos de coorte com bebês, né, fazendo estudos de microbioma, não tem 21 anos ainda. Então, essas pessoas não chegaram na vida adulta ainda. Então, a gente já viu, já tem, claro, já tem alguns que têm 5, 10 anos, tem gente fazendo esses estudos de follow-up assim, a longo prazo, mas a gente ainda não chegou lá na frente ainda, né, para ver se existem associações aqui com, por exemplo, desenvolvimento de uma doença na vida adulta. O que a gente sabe que tem diferenças é que existem algumas diferenças que já estão bem consolidadas aí na literatura, com exposição e, por exemplo, tipo de parto e alguma ocorrência, né, de alguns tipos de alergia e doenças imunes na população adulta. A gente sabe que tem algumas diferenças importantes aqui. Então, e a gente sabe, por exemplo, que o tipo do parto influencia essa colonização. E eu acho que deveria ser mais ou menos óbvio quando a gente pensa como é que o neném saiu de dentro da mãe. E o que ele entrou em contato e como é que ele entrou em contato com o mundo. Então, e a gente vê essa diferença na microbiota de bebês recém-nascidos que nasceram por parto cesáreo versus bebês que nasceram por parto normal. Né? Então, a gente consegue observar isso e a gente tem aí associações já há bastante tempo, isso não é novo, né? Na ocorrência, na incidência de algumas doenças aí alérgicas, algumas doenças imunes, e populações nascidas por parto cesáreo ou por parto normal. Então, hoje a gente tem essa hipótese, tem essa ideia de que parte, talvez, desse processo de estar mais propenso ou não ao desenvolvimento de uma doença lá na vida adulta, passou aqui por essa conversa de colonização de micro-organismos, desenvolvimento de sistema imune ali, naqueles primeiros momentos de vida, né? Naqueles primeiros 6 meses até esse final aí de 2 anos de vida, 2, 3 anos. Então, é algo que a gente não tem ainda todos os dados, simplesmente porque não deu tempo ainda. Legal. Literalmente não deu tempo ainda. E a questão socioeconômica tem alguma perspectiva de atentar para alguns fatores dessa divisão de populações, de classes sociais diferentes, né? Então, não sei, a gente não sabe. A gente tem aí essa ideia que está sendo explorada nesse projeto que a gente está estudando, que é justamente isso, que você ter, quando todo o resto sendo igual, a gente está sendo exposto a coisas muito distintas, dependendo desse ambiente onde a gente nasce. O ambiente sendo o todo, a casa, o que você foi exposto, quais foram os hábitos que foram mantidos dentro dessa casa versus outra casa. Uma casa talvez tenha mais acesso socioeconômico versus menos. E existe dados que estão relativamente bons, novamente, do desenvolvimento de alergia, que mostram que populações industrializadas têm, por exemplo,
uma incidência de asma, de alergia muito mais alta do que populações não industrializadas. Em todos os níveis de industrialização, não somente ancestrais, mas mesmo aqui no Brasil, América Latina, África, países que estão em processo, né, de industrialização. Tanto que foi cunhado lá na década de 80 a ideia da hipótese da higiene, né, a teoria que a gente está muito limpo, está limpando muito e você removeu, né, as bactérias, os patógenos, o ato de remover os patógenos foi algo que levou a isso. Hoje a gente sabe que não é bem assim, que esse processo de se tornar mais limpo, entre aspas, foi um processo de remoção de todos esses outros micro-organismos, não os patógenos necessariamente, mas você removeu muito da microbiota, né? Você removeu muito desses efeitos colaterais de todo esse processo. E o que a gente sabe é que existe uma associação. A gente consegue ver, por exemplo, mesmo em fazendeiros, em países que já fizeram esses estudos, a gente não tem nenhum estudo dessa natureza no Brasil, por exemplo, mas tem alguns da Europa e dos Estados Unidos que mostram que se você pega pessoas que nasceram e cresceram em fazendas versus pessoas que nasceram e cresceram em cidades, você tem diferenças na incidência, né, de alergia, asma. Então, essa exposição àquele ambiente que é mais próximo desses micro-organismos do ambiente é algo que a gente está tentando entender se isso é parte durante aquele desenvolvimento do sistema imune. A ideia é de que é um dos pontos onde isso ocorre, ou se isso é algo que é outra coisa ainda, que a gente não conseguiu entender ainda o que é. Né? Mas tem muita evidência mostrando que lidar com micro-organismos e aprender a lidar com eles já cedo na vida faz uma diferença mais tarde na sua vida. E à medida que a gente o que acontece normalmente em sociedades é que à medida que a gente ascende esse extrato socioeconômico, por assim dizer, entre muitas aspas, mas à medida que a pessoa passa a ter mais meios econômicos, ela modifica esses hábitos sociais, esses hábitos de exposição, né, dos seus filhos a essa situação. E por quaisquer motivos que sejam, não sei entrar no mérito da questão, mas simplesmente biologicamente, né, falando que esse é algo que acontece. O que a gente está tentando ver é se isso é realmente verdade e vai ter um efeito na microbiota que é mensurável. Então, esse projeto que está sendo desenvolvido no meu laboratório está seguindo crianças de diversos níveis socioeconômicos. Todo mundo é saudável, todas as mães são saudáveis, todos os bebês são saudáveis, e a gente está seguindo eles durante 2 anos para ver como a microbiota está se desenvolvendo e se ela vai estar associada ou não simplesmente com esses fatores aqui. Legal. E quanto à microbiota do brasileiro, assim, tem se feito um esforço de mapear, assim, amplamente o território nacional? Como é que está esse processo? Amplamente? Amplamente, assim, o jeito de falar, né? Algumas populações, né? Mas amplamente é muita coisa. Quem dera. Não, eu já tentei vender essa ideia para várias agências de fomento várias vezes, mas é difícil às vezes as pessoas entenderem que quem está com o dinheiro na mão, né? Entender que você precisa fazer o trabalho de base, que a gente realmente precisa dessa informação. Mas a gente vai fazer isso eventualmente. Então, não, a resposta simples é não. A gente não tem esforços globais, por exemplo, da microbiota do Brasil. A gente praticamente não tem isso em países que realmente gastaram bastante dinheiro para fazer isso. Né? Aí, Estados Unidos sendo um deles, e a comunidade europeia de maneira geral. Alguns países da comunidade europeia têm esforços bem amplos de estudos dessa natureza. A China também tem muitos estudos acontecendo nisso. Caiu a ficha deles há bastante tempo de que esse é um ponto que precisa ser realmente estudado. E então a gente não tem. O que a gente tem são alguns estudos, a gente tem esforços pontuais. Eu, na medida do possível, tento acessar populações distintas. Então a gente tem esse estudo seguindo bebês aí em Belém. A gente tem estudos que acontecem com populações ribeirinhas na Amazônia. A gente tem um estudo que está começando agora esse ano aqui com populações de produtores de alimentos aqui na região urbana, periurbana de São Paulo, agricultores, né? Essencialmente aqui na região do entorno da cidade, e até entrando, né, na cidade. Né? Tem muita produção que é urbana em São Paulo. E a gente quer começar a acessar essas outras parcelas da população. Então, eu costumo dizer que muitos dos estudos que saem, por exemplo, da USP, que é o meu universo imediato, é a USP, né? Então, eu costumo brincar um pouco que
Na verdade, a gente está estudando microbioma do aluno da USP, porque ele é realmente, a maioria dos voluntários, eles vão ser alunos, ou eles vão ser os pais dos alunos, ou o irmão do aluno, ou alguém muito conectado a essa comunidade. Isso é verdade para muitas universidades no país que lidam com estudos com humanos, por causa das próprias dificuldades, né, de você lidar e fazer um estudo de levantamento de dados com pessoas saudáveis. Então, quando a gente lida com microbioma gastrointestinal, a gente está lidando com fezes. Tem ainda esse tabu em cima disso. As próprias pessoas não fazem exame de fezes para ver verminose, que dirá vir por livre e espontânea vontade, simplesmente pelo bem da ciência. Sim. Então, é complicado, não é super simples. Então a gente está tentando, tem outros pesquisadores no país também que estão tentando expandir esse repertório do que é o microbioma do brasileiro, mas a gente ainda não tem esforço nem de longe de uma maneira mais generalizada. E os dados que a gente tem até então mostram que a gente tem uma diversidade bem, bem grande acontecendo, o que faz sentido, né, considerando que o Brasil é extremamente diverso em todos os outros pontos. Né? Então faz sentido que a microbiota também seja diversa. Sim, sim. Entendi. Legal. E, Christian, indo para o último tópico, eu tive contato com um livro, quando eu comecei a entrar nesse mundo da questão do microbiota, que é o livro do 10% Humano, da Lana Collin. E o título é 10% Humano. Então eu queria meio que tirar essas dúvidas, como você acha que muitos ouvintes nossos também devem ter ouvido. Existe essa relação mesmo? É 90% de micro-organismo e nós só temos 10% de bactéria? Como que é esse dado aí, só para a gente esclarecer? Não, então, vou começar dizendo a resposta simples. Não, Tá. não é bem assim. Então, essa é uma história muito legal, na verdade. É um dado que a comunidade de estudo de microbiota utilizou durante um bom tempo aí. Provavelmente, se eu for nos slides antigos meus aí, provavelmente eu devo ter alguma coisa nessa direção também. Esse dado, ele vem da história de que a gente tem uma proporção de células nesse conjunto que a gente pode chamar de meta-organismo humano, né? Conjunto microbioma, célula humana, que seria mais ou menos de 10 células de micro-organismos para 10 células humanas. E esse número é fictício. Esse número ele foi colocado na literatura ali ao redor de 2014, deve ter sido entre 2012 e 2014, uma coisa assim. Ele entrou numa publicação e ele utilizou o número de células humanas, que a gente tem uma ideia razoavelmente boa hoje, mais ou menos, boa do que ela é. E você tem que assumir muitas coisas, tem que assumir o peso, o tamanho da pessoa, a altura, tem que assumir várias coisas ali, né? Mas dá para dizer que, na média, para uma pessoa dessa estatura, desse peso, dessa idade, a gente tem X número de células. Naquele momento foi publicado de que a relação seria 10 células de micro-organismos para uma célula humana. Esse número veio baseado numa estimativa lá dos anos 70, que hoje a gente entende que não é correta. Então, esse cálculo foi refeito sistematicamente com medidas mais modernas, e a gente sabe que esse número hoje é muito mais próximo de 1 para 1. Né? Então, a gente tem aí a proporção de 1 para 1, talvez um pouquinho mais de células bacterianas aí, talvez 1,3 células bacterianas para cada célula humana, por aí assim. Mas é próximo de 1 para 1. E isso tem a ver com entender melhor o sistema, conseguir medir melhor o sistema, realmente utilizar referências mais modernas que utilizam esses dados que a gente tem de hoje em dia. E a parte que eu acho que dá para fazer realmente essa ideia do 10% humano é a parte dos genes propriamente dito. Né? A parte de que, apesar de a gente ter aí mais ou menos 1 para 1 células, a gente tem em todas as células humanas o mesmo genoma, né? Os nossos 50 mil genes aí. Enquanto que no sistema gastrointestinal a gente vai ter uma quantidade substancialmente mais alta no número de genes. E no total da população humana, muito, muito mais alta do número de genes, ou seja, funções que podem ser feitas. Né? O que a microbiota pode fazer é mais amplo e complementa, né, muitas vezes. Tem todo um processo adaptativo aqui também, né, de microbiota com o ser humano. A gente acabou não selecionando para ter algumas funções porque a microbiota já fazia e a microbiota também. Não precisava fazer porque o próprio ser humano estava provendo isso. Então tem uma certa complementaridade aqui
Mas em termos de função, a microbiota consegue fazer muito mais coisa que o genoma humano. Mas em termos de número de células, não, é mais próximo de 1 para 1 mesmo. Tá. E eu queria fazer uma última pergunta, Christian. Não sei se você frequenta muito redes sociais e tudo mais. Eu já cheguei a ver algumas alegações fantásticas assim quanto à microbiota, né? De tipo que ela Várias, né? regula, uma delas é essa regulação da microbiota regula a parte comportamental também, né? Você poderia dar uma geral no que você ouviu de absurdo e que não... Só para as pessoas ficarem mais atentas, porque eu acho que essa coisa de rede social hoje, com Sim. neurociência, as coisas, popularização de algumas coisas, elas estão meio que perdendo a mão, assim, toda vez aparece alguma coisa comigo de alguma área científica que eu falo, putz, eu nunca ouvi falar disso, né? Mas é um produto muito bem, porque assim, né? É um produto fantástico, vamos dizer assim, ó, através da alimentação você trata uma doença, você trata, às vezes já vi coisas de autismo, relacionado ao autismo, ou coisas relacionadas a como a microbiota manipula você a fazer coisas para ela, para alimentar ela própria, enfim. O que você já ouviu de absurdo assim nesse meio? Essa última aí é ótima. É simplesmente fantástica. É um alien, né? Assim, não tem evidência nenhuma. É claro que a gente não tem evidência nenhuma disso. A gente sabe que existe uma relação. E isso tudo começa porque existe um eixo cérebro-intestino. É que é o segundo, eles falam que é o segundo cérebro, né? O intestino é o segundo cérebro. Não, nem é isso. Nem é isso. Aham. Tem uma comunicação, ela existe. A medicina não inventou isso agora no último ano. Isso é algo que a gente sabe. Existe uma comunicação. O nervo vago existe, ele faz essa conversa entre intestino e toda a parte da cavidade lá, né, que a gente tem, com o cérebro. E é uma via de duas mãos. A gente sente o que está lá dentro, vem e volta a informação. Essa via acontece por via inflamatória, ela acontece por via neuronal, ela acontece... E agora a gente está entendendo que acontece também por coisas que estão sendo produzidas pela microbiota, metabólitos, né, moléculas que foram produzidas pela microbiota, elas são absorvidas pela corrente sanguínea e tem moléculas dessas que passam a barreira hematoencefálica, a gente tem, né, a barreira hematoencefálica, e elas passam e têm efeito lá dentro. E a gente consegue ver isso, especialmente em estudos em modelos animais. Em humanos, isso ainda não foi mostrado só associativamente, não foi mostrado diretamente, porque não dá para fazer esse estudo. Então, vem daí essa ideia de que bactérias conseguem controlar o intestino, controla o cérebro e conseguem mandar e desmantar. E não é assim, né? O sistema não funciona dessa maneira. Seria super conveniente se fosse, né? Ia ser ótimo, mas não é. A parte de neuro, eu acho que é super interessante porque são doenças que normalmente a gente tem, e é super entendível se você realmente pensa no sistema, né? São doenças que não têm cura, são doenças que têm pouco tipo de controle, que muitas vezes as pessoas querem que você tenha alguma coisa que você consiga utilizar, que de repente isso vai resolver o seu problema e que você vai conseguir desenvolver uma forma de tratamento para essa condição. Então, entendo. Tem associações com algumas doenças, né, neurodesenvolvimentistas aí. A gente tem alguns dados relativamente bons para autismo. Tem vários dados que inicialmente a gente pensava que eram associações com a microbiota e hoje a gente entende que são claramente só por causa da dieta, porque a dieta de uma pessoa que tem, né, que está no espectro autista, ela é muito modificada e então esse é um efeito direto de modificação da microbiota. Então, não é ao contrário. Né? Basicamente ao contrário do que a gente entende. Quando você controla esses... De novo, é aquela história do estudo clínico, controlando, levando todas as variáveis em consideração. Se você leva em consideração, você consegue ver hoje que esses efeitos, muitos dos efeitos que estavam descritos para autismo, hoje a gente consegue entender que eles, na verdade, são por causa da dieta que estava alterada. Mas dá para a gente ver, existem relações sim de diferenças, existem diferenças em microbiota de diversas doenças neurológicas aí. Então, a gente tem dados que mostram que Parkinson tem diferença, a gente consegue ver algumas vias que são super interessantes, que possivelmente estão afetando aqui, né, o balanço de algum neurotransmissor, a produção ou não de algum neurotransmissor, porque modifica algumas vias metabólicas que a gente sabe que são importantes. Alzheimer também, a gente consegue ver alguns efeitos aqui relacionados
parece que é relacionado à microbiota. Então, esses efeitos existem, mas a gente não está nem perto de conseguir dizer que, tá aqui a causa, vamos fazer aqui essa intervenção, isso aqui vai modificar e vai resolver o problema lá. Sim. Não é. Quem dera fosse, Quem dera. mas não é assim ainda. Muito bom, Christian. A gente agradece novamente a sua presença e foi um prazer conversar com você e você enriqueceu bastante esse tema aqui pra gente. Prazer é meu estar aqui. Sim, prazer é meu. Fica aí. Quem Beleza, sabe daqui a alguns anos a gente volta para revisar esse número de 10% ao ano de novo. Boa, vamos fazer isso aí. Beleza. Obrigado então, Christian. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.